No próximo bloco, o Fantástico vai exibir a reportagem especial de hoje, que é sobre reconhecimento de suspeitos. E a gente te propõe um teste. Presta bastante atenção nesta imagem. Você consegue dizer com certeza absoluta quem furtou o computador? A gente vai te dar 4 opções. Vá lá no nosso site e aponte quem, na sua opinião, é o culpado. Depois dos comerciais, o resultado da votação e a reportagem especial desta noite. Mas agora está na hora de saber o resultado da enquete anunciada no bloco anterior. Vamos lembrar? A gente mostrou a encenação do furto de um computador em sala de aula e convidou o público a reconhecer no site do Fantástico um entre os 4 suspeitos. Olha, para 43% das pessoas que votaram, o ladrão é o suspeito número 2. Será que acertaram? Isso é um teste. Mas como seria se estivesse em jogo o destino de uma pessoa? Os repórteres Valmir Salaro e Renato Ferezin conduziram um experimento que levanta discussão. O reconhecimento de suspeitos é um procedimento confiável para a identificação de criminosos? Veja na nossa reportagem especial e descubra se você acertou o teste. Eu tenho meu palpite. 1,80 m de altura. Moreno, olhos castanhos, 2,57 cm separam um olho do outro. Cabelos pretos, 97 micrômetros de diâmetro cada fio. 27 anos de idade, ator. O trabalho dele hoje será interpretar um criminoso. Quem vai assistir a esta encenação são estudantes de Direito de uma faculdade de São Paulo. Eles não sabem que tudo é armado. E a mesma coisa a gente vai dizer, a mesma coisa a gente vai falar também, meu amigo, com relação à questão do... O meu... Pegaram o seu laptop? Claro. Vocês acabaram de participar de um experimento, uma reportagem do Fantástico. Essa foi a primeira parte do teste. Agora, eles serão convidados a identificar o ladrão, entre outros 5 atores. Um experimento que o Fantástico organizou com base em outro feito na Universidade de São Paulo há 7 meses pela advogada Karen Tenenboy. É necessário ter cuidados muito especiais com esse tipo de meio de prova. O reconhecimento pessoal é responsável para a condenação de inocentes. Anselmo, 1,68 m de altura, olhos castanhos, orelha de 6 centímetros, nariz de 4,5 cm, 42 anos, casado, morador da Grande São Paulo, pai de 3 filhos. Há 4 anos, Anselmo foi apontado como sendo o maníaco do Uno vermelho. Segundo a polícia, as vítimas têm entre 14 e 25 anos e foram abordadas em Itaquaquecetuba, Suzano e Poá. O que facilitou a identificação do suspeito de 38 anos foi este carro, com uma cadeirinha de criança no banco de trás. A polícia chegou nele por esse único motivo. Anselmo tinha um carro parecido com o descrito pelas vítimas. Vou fazer um reconhecimento, eu faço. Naquele momento ele falou assim, ó, as vítimas vão passar na viatura na rua e você fica paradinho aí, que era na frente da casa da minha mãe, né? E aí eles falaram que teve um reconhecimento positivo. Esse tipo de reconhecimento feito na rua, que depois as vítimas conversam entre si, ele é absolutamente ilegal. Durante o processo, policiais foram ouvidos e também apontaram falhas na forma como Anselmo foi reconhecido. Eu participei do reconhecimento com elas. Eu vi que uma onda contagiou as meninas. Uma chorou, aí a outra olhou, chorou, e todas elas choraram depois que uma chorou. Porque realmente teria sido completamente errônea a forma que acabou sendo uma indução para um reconhecimento. Mas Anselmo só foi solto depois que o exame de DNA comprovou. O material genético encontrado no corpo de 2 vítimas não era compatível com o dele. Demorou 1 mês e meio para que fosse coletado o meu material genético. Fizeram 4 meses que eu estava detido, né? Neste tempo, o verdadeiro estuprador apareceu, também com um Uno vermelho, também com uma cadeira de bebê no banco de trás.
com os traços físicos parecidos com os do Anselmo. Mas um detalhe importante, não era o Anselmo. Reconhecer uma pessoa estranha, que eu só vi uma vez, seja por segundos ou minutos, é uma coisa muito difícil. Nosso cérebro não é uma câmera fotográfica nem uma máquina de filmar. Existem muitas falhas na forma como nós guardamos nossas memórias. Elas ficam numa região do cérebro chamada hipocampo. Para acioná-las, percorremos um caminho pré-determinado, numa rede de neurônios. Um caminho cheio de buracos preenchidos automaticamente. E assim somos capazes de lembrar de algo que nunca aconteceu. Produzir falsas memórias é parte do funcionamento normal da memória, então não tem como você alterar isso, né? A psicóloga Lili Stein estuda há 20 anos a ciência por trás do reconhecimento de pessoas e aponta procedimentos básicos que fazem muita diferença. Dizer para a pessoa que o assaltante pode ou não estar dentre essas fotos e que, muito importante, quem vai apresentar essas orientações não sabem qual das 5 fotos é o suspeito de ter cometido o assalto. Uma vez eu estava fazendo um reconhecimento pessoal junto com uma vítima, a vítima olhou pelo vidro e o olhar dela não demorou 2 segundos e ela identificou o autor do crime. E aí depois, quando acabou a audiência, o réu no final veio a ser condenado, o policial responsável pela escolta me informou que o preso apresentado para fins de reconhecimento não era o preso daquele processo, que eles haviam por equívoco trocado. O juiz Fábio Aguiar Soares presencia constantemente o reconhecimento de suspeitos no fórum onde trabalha. Se você só tiver essa prova, é muito frágil para fins de condenação. Talvez o reconhecimento pessoal deva ser melhorado, deva ser aprimorado. Existem 2 artigos aqui no Código de Processo Penal Brasileiro, o 226 e o 228, que falam como o reconhecimento de pessoas deve ser conduzido. Mas o Código não dá muitos detalhes a esse respeito. Só destaca que o suspeito deve ser colocado ao lado de pessoas parecidas com ele durante o processo de reconhecimento. Mas antes disso, a vítima e a testemunha devem descrever a pessoa que será reconhecida. Esse texto foi escrito na década de 1940 e até hoje não foi atualizado. Já o Departamento de Justiça dos Estados Unidos tem um protocolo de 10 páginas. É um passo a passo sobre o que deve ser dito e tudo que deve ser feito. É uma referência internacional. Na segunda parte do experimento, os alunos foram convidados a reconhecer o ator que encenou o roubo do laptop. Eu vou pedir a colaboração de vocês para a gente terminar essa reportagem. E divididos em 2 grupos. O primeiro recebeu orientações que seguem as normas do Departamento de Justiça americano. O ator pode ou pode não estar nessas fotos. Então, se você não souber, você pode dizer não sei. Só te lembrar para ter muita cautela nesse procedimento, porque isso, na prática, pode acarretar uma eventual condenação de um inocente. Você reconheceu? Não. Sinceramente, eu fiquei na dúvida. O número 1. O outro grupo foi orientado seguindo a legislação brasileira. Você vai fazer o papel de uma testemunha e tentar reconhecer, através de fotografia, o suposto autor do furto do computador do professor. Entre eles, qual é para a senhora? O número 5. O número 1. O número 2. Mesmo seguindo padrões considerados mais apropriados, a justiça americana já condenou muito inocente. E uma ONG, a Innocence Project, conseguiu tirar da cadeia cerca de 360 pessoas, reconhecidas de forma equivocada. Há 2 anos, esta ONG começou a trabalhar no país. A gente tem um número enorme de casos lá e a gente já está atuando em casos aqui no Brasil em que os reconhecimentos foram feitos totalmente fora do que determina a lei e claramente de maneira a condenar uma pessoa que nós temos a convicção de que é inocente. A lei manda que o reconhecimento seja feito pessoalmente, num rol de pessoas de semelhança física parecida
Uma recomendação que, se tivesse sido colocada em prática, evitaria a prisão do carioca Leonardo Nascimento no começo do ano. Quando eu olhei para o meu lado, tinha um moreninho, 2 branquinhos, e chamaram aquelas mulheres para fazer o reconhecimento. Ele foi acusado de latrocínio e era inocente. Aqui no Brasil, a gente tem reconhecimentos que são feitos apenas numa foto. A pessoa ela é confrontada com uma foto e perguntada, foi essa pessoa que te atacou? Um dos principais casos da Innocence Project Brasil hoje é do Igor, 1,71 m de altura, negro, ajudante geral, sem antecedentes criminais, cicatriz de 2 centímetros provocada por um acidente de moto, morador da periferia. 24 centímetros separam uma orelha da outra. 22 anos de idade, 2 anos e 7 meses vividos dentro de uma prisão. Minha vida está sendo muito triste, né? Longe das pessoas que eu mais amo, longe da minha família, por causa de uma injustiça que estão cometendo comigo, né? Madrugada do dia 2 de outubro de 2016. Igor tinha acabado de sair de uma festa junto com o irmão. Um carro se aproxima e o motorista dispara 4 tiros. Primeira prova é uma imagem de uma câmera de segurança de um comércio que registra o momento em que o Igor, ele sim vítima de um crime e não autor, foi baleado no tornozelo esquerdo. O irmão vai para o meio da avenida e começa a pedir socorro. Alguns carros passam, um ônibus inclusive, mas ninguém para. Às 5 horas e 44 minutos, ele dá entrada no hospital. Ao mesmo tempo, a 12 quilômetros e 200 metros dali, um policial militar é abordado numa tentativa de assalto. Reage e acaba acertando um dos 4 bandidos, o que teria sido o segundo crime cometido pelo mesmo grupo naquela noite. Antes, um homem já tinha sido assaltado na região. O Igor foi acusado, né, e foi, sobretudo, condenado por esses 2 crimes em razão de um reconhecimento equivocado. Estava na maca. Eles entraram, eu estava meio quase apagando. Eles veio, tirou foto minha e depois saíram. Depois dali eu já não vi mais. O que fez a polícia naquela madrugada? A polícia buscou identificar garotos que deram entrada em hospitais da região com ferimento de arma de fogo. Até aí, a polícia estava fazendo o trabalho dela. Identificou Rodrigo, aquele que confessou. O Igor Barcelos Ortega é o que do senhor? Não conheço ele, não. Esse roubo do Gol, tava eu, Pablo e o Thales. E identificou Igor. A polícia tirou uma foto pelo celular. E o que foi mostrado para a vítima? Veja esta foto aqui. Então, este reconhecimento induzido, ele é uma das principais causas do erro judiciário. O Ministério da Justiça e Segurança Pública informa que está em estudo a possibilidade de unificar o protocolo de procedimentos de reconhecimento de pessoas. O reconhecimento de suspeitos da forma tradicional não é uma prova, não é uma metodologia que possa ser desprezada. Ela tem o seu valor, mas tem um valor limitado. Ela não é uma prova absoluta. Ela poderia ser considerada uma prova um tanto subjetiva. Mas no caso do Igor, foi suficiente para condená-lo a mais de 15 anos de cadeia e fazer com que toda a sua família também se sinta presa, com as mãos atadas, sem conseguir fazer muito além de pedir por justiça. Eles acabou com a vida do meu filho, eles destruiu o sonho do meu filho. Não aguento mais ficar sem meu neto, não. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo não comentou os casos do Igor e do Anselmo. Apenas disse que o reconhecimento pessoal ou fotográfico é um dos meios de provas colhidos durante a investigação. A maior parte dos 42 participantes do experimento do Fantástico errou ao apontar o ladrão, principalmente aqueles que não foram orientados conforme os protocolos recomendados internacionalmente. Número 6. Número 2. Ele estava encoberto com um boné vermelho, estava de óculos também. No grupo dos que seguiam apenas as normas brasileiras,
Todos apontaram culpado, 76% erraram. No outro grupo, 63% disseram que não se sentiam confiantes em apontar um culpado. Já fui assaltado, né? E quando fui fazer o BO, né? Fui indagado de algumas características, né? Depois do assalto ou dias depois, você teria condições de reconhecer? Certeza não. Para fazer um tipo de acusação dessa, você tem que ter muita certeza, né? Outros 26% disseram que sabiam com certeza quem roubou o laptop. O número 6. Número 2. Número 2? Você tem certeza? Tenho. E erraram. E o autor do furto é o número 1. O senhor acha que esse experimento para os seus alunos muda alguma coisa do ponto de vista deles ao lidar na profissão? Sem sombra de dúvidas, né? Porque a gente começa a sentir na pele, ou começa a ter uma noção não só da responsabilidade que é apontar, vamos dizer assim, o dedo, né, para alguém como acusado de um crime, e também da própria preocupação, né, de você ter o cuidado de produzir essa prova conforme a formalidade estabelecida no ordenamento jurídico. Esse foi o ator reconhecido pela maioria dos dois grupos. 1,80 m de altura, moreno, braços de 53 centímetros, pernas de 89, poucas diferenças físicas do outro ator que encenou o roubo, que no momento do reconhecimento não fez muita diferença. Passaram despercebidas. E se fosse um caso real, o autor do furto, ficaria livre. E iria para trás das grades, injustamente.